Olá! Então, a aula de ciências, lá na página 268, na aula passada já tivemos uma aula, falamos sobre as características dos animais e essa diversidade de animais que nós temos, porque eles são diferentes no ambiente, né, no hábitat onde ele se encontra, ele é diferente no tamanho, na forma, no jeito de respirar, tudo isso a gente viu. Aí ele pode ser um animal aquático ou ele pode ser um animal terrestre. A gente viu, pode ser de água doce, água salgada, aí o jabuti terrestre. A gente viu também que nós temos uma forma diferente de cobrir o corpo, né? Por exemplo, o jacaré, ele é um animal que ele tem o corpo coberto por placas. Então, temos animais com o corpo coberto por penas, por escamas, por pelo. Então, os animais vão, com isso, com essas características, eles vão sendo diferentes. O animal diferente no tamanho. E quanto à alimentação, a gente viu que os animais, eles podem ser herbívoros, ou seja, se alimentar de plantas. A sua alimentação exclusivamente de plantas. Ou então nós temos animais carnívoros, que eles se alimentam de carne, como o tigre, por exemplo. Ele é carnívoro, tem aquela presa grande e se alimenta de carne. Ou, quer dizer, gente, de outros animais. Por exemplo, galinhas, não, galinha é outra coisa. Animais que comem insetos, o sapo come inseto. Então, a perereca come inseto. Inseto é um outro animal, ele é carnívoro. Então, animais que se alimentam de plantas e animais que se alimentam de outros animais. E nós temos também os ovinos, que são animais que se alimentam tanto de plantas quanto de outros animais, como, por exemplo, a galinha, o ser humano e muitos outros. Então, hoje, aí vimos também a respiração. Nós temos animais que eles têm um pulmão desenvolvido e eles fazem essa troca de gases. Respiração é troca de gases. Eu absorvo oxigênio e eu vou eliminar um gás ruim ali que a gente não, que foi produto já do nosso processo digestório do nosso corpo. Então, eu elimino esse gás, que é o gás carbônico. Então, muitos fazem isso com pulmão. Muitos animais têm pulmão e o pulmão é que é responsável por essa troca gasosa. E outros animais não têm pulmão, como o peixe, por exemplo. Lembra que a troca gasosa, ele vai absorver o oxigênio da água e não do ar, como os animais que têm pulmão. Ele absorve da água. Então, ele tem uma respiração branquial, porque ele tem as brânquias aqui, e aí onde ele vai liberar esse gás ruim. E nós temos animais que eles fazem a respiração pela pele, uma respiração cutânea. Então, são 3 tipos de respiração. Pulmonar, pulmão, retira o oxigênio do ar. Branquial, pelas brânquias, retira o oxigênio da água. E cutânea, ele tem a pele bem úmida, que ele faz a retirada desse oxigênio pela pele. E hoje nós vamos falar sobre o local onde esses animais vivem, que é o hábitat dos animais. Então, nesse habitat, ele é o local formado tanto por seres fatores vivos como os fatores não vivos. Tem ar, tem água, tem solo, muitas vezes, tem rochas. Então, são os fatores não vivos. E tem ali os fatores vivos, que são as plantas,
outros animais, que vai servir de alimentação para ele. Bom, nesse hábitat, ele tem condições necessárias para a sobrevivência desse animal, né? Alimentação, abrigo, alimento, então sobrevivência como temperatura e outros, que ele vai sobreviver ali, ele vai conseguir sobreviver, ele vai ter abrigo, que vai dar proteção para ele não se tornar presa de um outro animal, alimento e reprodução dos seres vivos. Nesse ambiente, nesse hábitat, ele tem que ter condições para tudo isso. Por isso que ele tem que ter fatores vivos e não vivos. Elementos vivos e não vivos. Bom, e aí a gente tem os diferentes hábitos, que são os aquáticos e os terrestres. E, gente, entre eles são muito variados. Por exemplo, a gente tem água doce, água salgada e água salobra. A água doce, essa água que a gente toma, ela tem sal, mas ela tem uma quantidade muito pequenininha de sal que a gente nem sente. Água salgada, aquela água do mar, que tem muito sal, a gente não consegue tomar e não vai resolver também se a gente tomar a quantidade de sal é muito grande. E tem água salobra, ela tem uma quantidade de sal bem menor que a água salgada e maior que a água doce. Então a gente consegue sentir um pouquinho de sal, ela é água salobra. Mas a gente consegue tomar essa água. Não é muito gostosinha, mas consegue. Essa água, a gente tem áreas, regiões de água quente e regiões de água gelada. E nós temos ainda, nesses ambientes, aí agora vamos para o ambiente terrestre, diferentes tipos de florestas. A gente tem floresta da Mata Atlântica, floresta dos cocais, florestas, a mata, o cerrado. Nós temos diferentes tipos, né, dos ecossistemas terrestres. Temos desertos, temos montanhas, temos áreas só de gramíneas. Então, esse hábito ele é muito variado, mas cada um ele atende às necessidades desses animais. E mais uma coisa, nós não podemos carregar um animal de um hábito tão diferente para o outro, porque ele pode não sobreviver, ou ele pode se multiplicar demais, ele pode gostar demais, se multiplica demais, e aí ele causa desequilíbrio daquele ambiente. Então, é importante que a gente não carregue animal de um hábito diferente e introduza ele em outro, porque pode morrer, ou ele pode se reproduzir demais, causando desequilíbrio. Então, cada organismo ele tem que viver no seu hábitat natural. Quando o ser vivo, né, o animal, ele vive nesse hábito natural dele, a gente chama de animais silvestres. Então, olha só, os animais eles estão adaptados a esses hábitos naturais. Pinguim, se eu trouxer um pinguim aqui para a nossa região, não vai dar certo, ele vai morrer, porque ele está adaptado, todo o seu organismo está adaptado, não é que ele está acostumado não, é o seu organismo, o seu tipo de pena, cobertura do corpo, sua digestão, né, o seu processo digestório, sua respiração, tudo isso está adaptado para esse ambiente gelado. A mesma coisa, o dromedário ou os camelos do deserto, se eu trouxer para essa região aqui onde vivem os pinguins, eles vão morrer, porque toda essa pelagem do corpo, economia de água no seu organismo, tudo isso está adaptado para as regiões calor do deserto, as noites frias, a escassez de água, ambiente seco, típico dos desertos. Bom, vamos lá para a locomoção? Gente, a gente tem animais que voam, que rastejam, que andam, que correm demais. Então, os animais eles se locomovem de diversas maneiras para buscar alimento, abrigo, fugir dos seus predadores. Predadores é um animal que caça o outro animal. Então, ele tem que fugir dos seus predadores, procurar parceiros para a reprodução. Então, tem aí os machos, entre machos e fêmeas, eles precisam procurar parceiros para reprodução, porque senão a espécie vai acabar se eles não se reproduzirem. Então, esses animais, eles se locomovem de diferentes maneiras para ir em busca de tudo isso. Alimentação, fugir, procurar abrigo
e procurar parceiros para se reproduzir. E as formas de locomoção são as mais diversas possíveis: andar, nadar, rastejar, saltar, caminhar e até correr. Então aí nós temos os caracóis, que quando eles deslizam, eles deixam um oco ali, fica branquinho. E ele anda lentamente. O beija-flor, que bate as asas até 200 vezes por segundo, imagina. Ó, a velocidade a gente nem vê as asas dele, porque ele bate muito rápido, ele tem muita energia, ele consome muita energia, e então ele tem que adquirir essa energia na alimentação dele. Os avestruzes, que são ótimos corredores, e as lontras, que são excelentes nadadoras. Então, para que os animais possam movimentar-se, eles têm o seu corpo preparado para isso. Eles têm modificações. Um animal que voa, por exemplo, é bem diferente o corpinho dele lá dentro, que vocês vão estudar lá no 7º ano, do animal que nada, do animal que corre, do animal que anda. Então, quando a gente fala assim, tem que fazer exercício físico para criar a musculatura, são os músculos do corpo que mantêm esse nosso movimento. Alguns animais também têm ossos, nem todos, têm ossos que facilitam também nessa locomoção, nessa forma de se locomover, que ajudam, né, os ossos que são ali amparados pelos músculos. Bom, mas como que eu sei que meu músculo tem que se movimentar, contrair ou não, para eu fazer a minha locomoção, para eu andar? São os nervos. Os nervos são comandados aqui por uma região do cérebro. Então, os nossos nervos é que levam a resposta para o nosso corpo inteiro para falar, contrai músculo. Falar não, né? Bom, temos aí alguns vídeos que eu vou compartilhar com vocês. Esses vídeos aqui estão aqui no QR Code. Você vai ver aqui no QR Code. Tem 2 vídeos bem bacaninha, mas em especial do cavalo marinho, falando sobre a reprodução do cavalo marinho. Você vai amar, porque ele está belíssimo. Bom, então já que nós vamos entrar no vídeo do cavalo marinho, vamos falar sobre reprodução. Novos animais são originados a partir de outros animais semelhantes por um processo chamado reprodução. Então, gente, todos os animais se originam de outro animal que é semelhante a nós. Por exemplo, nós somos iguais aos nossos pais. Não é igual de ter a mesma cor do cabelo, o mesmo olho, não. Nós somos iguais de ter cobertura do corpo, pele, de ter cabeça, o tronco, braços, mãos, a forma de se locomover, o ambiente em que vive. Nós somos iguais aos nossos pais. Então, nós somos iguais a quem nos gera. Assim, o cachorro é igual aos cachorros do qual ele se originou, a vaca é igual a vaca. Então, nós somos originados a partir de outros seres que são semelhantes a nós. Para a reprodução da maioria dos animais, é necessário participação de 2 indivíduos, macho e fêmea. Gente, para a maioria, não são todos. A gente tem animais que não precisam de um parceiro para se reproduzir. Exemplo, a planária, procura aí no Google, planária, um animal muito bonitinho. Se eu partir a planária no meio, eu vou dar origem a 2 planárias diferentes. A mesma coisa, a estrela do mar. Se eu quebrar uma estrela do mar, se eu partir, quebrar não, depois que ela seca, fica dura. Se eu partir uma estrela do mar, ali, cada partezinha dela vai se regenerar e vai formar uma nova estrela. Ela não precisa de outro animal para ela se reproduzir. Os novos animais, os filhotes,
podem se desenvolver e nascer, está errado a palavra nascer, a partir de ovos ou dentro do corpo dos pais, em geral das fêmeas. Então, tem animais que nascem a partir de ovos, são gerados dentro do ovo. O alimento, o nutriente que vai garantir o desenvolvimento desse embrião, né, que é quando ele está lá dentro do ovo, ele vem do ovo. Outros animais, como nós mamíferos, eles vão se originar no corpo da fêmea. Então, ele vai lá no útero, né, vai ser fornecido o alimento para ele, dentro do corpo de um dos pais, né, na maioria das fêmeas. Tem animais que não são das fêmeas, não. Tem animais que são do macho. Veja o vídeo lá. Cavalo marinho, não se esqueça. Olha só o casalzinho de roxinol, pai e mãe cuidando dos filhotes. Coisa mais linda, gente. E aqui é a fêmea do cachorro, também cuidando, nutrindo seus filhotes. Então, aqui nasce do ovo e aqui nasce, ele é gerado dentro da barriga da mãe. Bom, agora é com você. É hora de conhecer o ecossistema da sua cidade. A gente já sabe que a gente vive por aqui, ó. Mata Atlântica, de azul. Então, você vai pesquisar no Google. Aqui a gente tem um exemplo do mico-leão dourado, que ele é um animal típico da Mata Atlântica. Mas vocês vão pesquisar aí um animal. Gente, não vai colocar o cachorro, não vai colocar a galinha. Esses são animais que vivem nas nossas casas. São animais domésticos, foram domesticados. Vocês vão ter que colocar animais silvestres, que eles vivem lá no seu hábitat. Então, vocês vão pesquisar um animal que você gosta, da Mata Atlântica, e vão responder essas perguntas. Fica como tarefa de casa. Você vai falar do hábitat dele, onde que ele vive, se é aquático, se é terrestre, o tamanho desse animal, pequeno, médio, grande porte. Você vai falar das características do corpo, como que são esses corpos, tem quantas patas, ele é coberto de quê, como que ele se locomove, ele nada, ele se arrasta, ele anda, ele corre, ele voa. Como que é a sua respiração? É pulmonar, ou é branquial, ou é cutânea? Como que ele se reproduz? Ele precisa de 2 animais para ele se reproduzir, ou ele se reproduz sozinho? O que mais? Ele é gerado, o filhote é gerado dentro do ovo ou no corpo da mãe? E outras características que você achar interessante. Não vamos fazer esse daqui por enquanto. Vamos para o próximo. Complete. O desmatamento é uma das principais causas de ameaça à vida dos animais, porque com a derrubada da floresta, eles perdem os seus, o que a gente falou, o lugar onde que ele vive, é o seu, volta lá no início do texto que você vai descobrir. O lugar onde que ele vive, que tem elementos vivos e elementos não vivos, cada animal tem o seu. E mais, encontre alguns nomes de animais no quadro de letras. Gente, vários animais aqui. Encontra aí esses animais no quadro de letras e vamos de agenda. Página 274 e 275, só até esse exercício aqui. Você vai parar aqui. Beijo grande para você. Ficamos por aqui e vamos preservar os nossos animais no ambiente onde ele vive, no hábitat dele.